A paz do Senhor, tema do nosso vídeo, a vitória sobre o maligno. Texto de 1 João 2, versículos 12 a 14. Este trecho da primeira epístola de João destaca o relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos e a maneira como a vida espiritual deles se manifesta em diferentes estágios de maturidade. Vamos analisar o contexto e o significado dos versículos 12 a 14 do capítulo 2, especialmente no que tange à vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A estrutura e o propósito desse estudo. João escreve a diferentes grupos dentro da igreja, representando 3 estágios da vida cristã: filhinhos, jovens e pais. Cada grupo simboliza uma fase de maturidade espiritual. Filhinhos representam os crentes que estão no início de sua jornada com Cristo, recém-convertidos, que experimentam o perdão de pecados e o novo relacionamento com Deus como Pai. Jovens são aqueles em um estágio intermediário, que têm crescido na fé e enfrentado lutas espirituais. Eles são descritos como fortes e vencedores do maligno, indicando que têm batalhado contra o pecado e as tentações e saído vitoriosos. Pais são os crentes maduros, que possuem uma profunda e pessoal relação com Deus, que conhecem aquele que é, desde o princípio, uma referência a Deus ou a Cristo. Vitória sobre o maligno. A menção de que os jovens têm vencido o maligno é central nesse estudo. O maligno aqui é uma referência a Satanás, o adversário espiritual de Deus e dos crentes. O termo vencido implica que os crentes enfrentaram oposição e tentação, mas conseguiram resistir com sucesso através do agir de Cristo em suas vidas. Essa vitória sobre o maligno pode ser entendida de várias maneiras. Vitória sobre o pecado. Por meio da obra de Cristo e da presença do Espírito Santo, os crentes são capacitados a vencer o poder do pecado em suas vidas. Romanos 6,14 afirma que o pecado não terá domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Resistência às tentações. Os jovens, espiritualmente maduros, têm aprendido a resistir às tentações, apoiados na força da palavra de Deus. Em Mateus 4, vemos o próprio Jesus vencer Satanás, usando a palavra de Deus como arma principal. Fortalecimento pela palavra de Deus. João enfatiza que os jovens são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. O poder de vencer o maligno está intimamente ligado ao fato de que a palavra de Deus reside em seus corações. Eles têm uma base sólida nas Escrituras, o que lhes dá poder para viver em obediência e resistir às artimanhas de Satanás. Vitória final, através de Cristo. Embora os crentes já experimentem a vitória sobre Satanás, essa vitória é um reflexo da vitória definitiva que Cristo conquistou na cruz. Colossenses 2,15. A morte e a ressurreição de Jesus derrotaram o poder de Satanás sobre o pecado e a morte. E os crentes compartilham dessa vitória à medida que permanecem em Cristo. Louvado seja Deus. Aplicações práticas. Reconhecer a batalha do dia a dia. Este texto nos lembra que a vida cristã envolve uma batalha contínua contra as forças do mal. Porém, a vitória é garantida para aqueles que permanecem na palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. A força espiritual para vencer o maligno
está diretamente ligada ao quanto estamos fundamentados na palavra. Assim, é essencial que os crentes busquem crescer no conhecimento das Escrituras. A ação do Espírito Santo. O poder de vencer o maligno não vem de nós mesmos, mas é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele, o Espírito Santo, nos capacita a resistir ao pecado e permanecer fiéis em meio às provações. Crescimento espiritual. Assim como João destaca diferentes estágios da vida espiritual, filhinhos, jovens e pais, somos chamados a crescer em maturidade espiritual. Nossa jornada começa com o perdão, mas deve avançar em direção à maturidade, onde podemos conhecer mais profundamente a Deus e vencer as batalhas espirituais. A vitória sobre o maligno, descrita em 1 João 2, versículos 12 a 14, é um incentivo poderoso para todos os cristãos, para todos nós. Embora enfrentemos lutas espirituais, a certeza da vitória está assegurada àqueles que permanecem em Cristo e são fortalecidos pela palavra de Deus. João nos lembra que, como jovens, já experimentamos a vitória em Cristo e somos chamados a viver essa realidade em nossa vida diária, resistindo às investidas do maligno por meio da fé, da obediência e do poder da palavra. Fica com Deus. Muito obrigado por sua companhia aqui no canal Palavras de Fé e até o próximo vídeo, se assim for, da vontade de Deus. Amém?